Bom dia, Igreja de Cristo. Bom dia. Espero que os irmãos estejam bem e dispostos a ouvir o que Deus tem para nos falar. Quantos irmãos aqui já pensaram ou até disseram para si próprios: eu gostava de voltar a ter a alegria que tinha quando conheci Jesus? Eu já fiz isso. Já tive momentos na minha vida que eu disse: quem me dera sentir aquela alegria que eu senti quando me converti. Se calhar não fui eu sozinho. Provavelmente isso foi um sintoma que passou, se não por todos, pela maioria. Nós hoje vamos meditar sobre um texto que é muito conhecido na Bíblia, ainda que não seja tão falado assim, mas é importante. E é acerca de uma advertência de Jesus a uma igreja. E também à igreja O Caminho aqui em Inocente. Eu gostava que os irmãos me acompanhassem nesta meditação, nesta leitura que vamos fazer. Os irmãos que puderem, fiquem de pé, por favor, com uma atitude de reverência para com a palavra de Deus e com Deus. E vamos abrir em Apocalipse capítulo 2 para lermos dos versículos 1 até ao 7. Apocalipse capítulo 2 e vamos ler do versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. Sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Senhor, abençoa esta palavra. É a tua palavra, Senhor. Fala ao meu coração, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Depois de cantar um bocado, ficou com a garganta seca. E é bom refrescá-la. Irmãos, a igreja de Éfeso, que está em causa no texto que nós vimos hoje, foi uma das 7 igrejas da Ásia Menor. E esta igreja sofreu uma grande perseguição naquele tempo. O apóstolo João era o pastor desta igreja naquela altura. Até a altura em que foi deportado para a ilha de Patmos, lá no Mar Egeu, lugar para onde iam todos aqueles que eram considerados inimigos de Roma. Eram deportados para aquela ilha. E apesar de ser muito idoso, João nessa altura já teria perto dos 90 anos, apesar de ter muita idade, João viu Deus operar na igreja. João viu que Deus não permitiu que aquilo que parecia ser o fim da igreja foi uma oportunidade excelente e grande que se tornou para a igreja uma oportunidade para viver, crescer e desenvolver-se. Ali, na ilha de Patmos,
João tem uma revelação de Jesus. Jesus fala com João numa visão. E esta visão foi tão marcante, tão impactante para João, que ele cai aos pés de Jesus. E Jesus fala com ele. E Jesus diz-lhe o seguinte: não temas, João. Eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. E é exatamente aqui na ilha de Patmos que João tem este encontro com Jesus. E é aqui também que Jesus ordena a João que ele escreva as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. A saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós hoje vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Mas é importante notar que a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante já naquela altura. Ela era a capital da Ásia, da província da Ásia, e já naquela época ela tinha mais de 300.000 pessoas. Portanto, uma cidade comparada com, por exemplo, Braga, nos dias de hoje. Uma cidade de Braga que terá à volta disso. Era uma cidade dominada pela idolatria e pela feitiçaria, onde se encontrava uma das maiores maravilhas do mundo antigo, o Templo de Diana. Um monumento imponente, colossal, onde se vendiam imagens de objetos de culto à deusa Diana. Era também uma cidade muito forte no ocultismo, na feitiçaria, e como se isto não bastasse, ainda era um dos principais centros de adoração ao imperador romano. Sabemos nós, pela Bíblia, que Paulo também passou por Éfeso na sua terceira viagem missionária. E Paulo esteve ali aproximadamente 3 anos. E foi aqui também que, no meu modesto entender, houve um dos maiores avivamentos na igreja. Uma cidade cosmopolita, com centenas de milhares de habitantes, para onde Paulo foi. E Paulo, irmãos, não tinha os mesmos meios e recursos que nós temos hoje. Paulo não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha telefone, internet, nem nada do que nós temos hoje. Na altura não havia nada. Provavelmente nem sequer papel havia. Não tinha literatura. Não tinha a Bíblia como nós temos, escrita. Nessa altura a Bíblia ainda não estava escrita. Havia os pergaminhos, não mais do que isso. Mas diz a Bíblia que durante os 3 anos em que Paulo esteve ali em Éfeso, a idolatria colapsou. Sabe o que é colapsar? Acabar. Foi abaixo, desapareceu. Os feiticeiros converteram-se a Cristo e queimaram na praça pública os livros todos que tinham da feitiçaria, daquela história toda. E a palavra de Deus cresceu, a palavra de Deus prevaleceu e espalhou-se por toda essa província da Ásia. E deu origem a um grande crescimento e a um grande avivamento espiritual. Depois que Paulo saiu de Éfeso, Paulo dirigiu-se para Jerusalém. Ali em Jerusalém ele foi preso. Mais tarde, Paulo apela para César e é enviado para Roma para ser levado ao tribunal diante de César. E enquanto ele está preso aqui em Roma, durante estes 2 anos aproximadamente, foi ali que ele escreveu a carta aos Efésios. Aquele lugar da prisão ele escreveu a carta aos Efésios que nós bem conhecemos e que é tão preciosa. Onde ele destacou a fé, a esperança e o amor desta igreja. O tempo foi passando. Foi avançando. E chega um momento em que o próprio Jesus escreve
envia uma carta à igreja de Éfeso. Jesus escreve esta carta e começa por elogiar a igreja. A igreja deve ter gostado dos elogios. Elogia a igreja pela sua fidelidade doutrinária, pela sua integridade moral e também elogia a igreja pela sua firmeza e defesa da sua doutrina. Mas Jesus não ficou só por aqui. Ele elogiou, mas não ficou por aqui. E Jesus tem uma palavra de reprovação em alguma coisa na vida desta igreja. E ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Mas eu acredito que esta carta de Jesus não foi só escrita para a igreja de Éfeso. Eu acredito que esta carta foi escrita para a igreja do Caminho Inocente. E também para todas as outras igrejas. Em Portugal, no Brasil, na China, no mundo. Esta carta tem o meu e o teu endereço. O endereço do nosso coração. E nesta carta Jesus adverte algo muito sério. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos nós temos ouvidos. Se calhar uns ouvem melhor que outros, mas todos nós vamos ouvindo. Nem que precisemos de algum apoio, alguma ajuda. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para alguns aspectos que nós podemos ver aqui nesta igreja. Em primeiro lugar, Jesus escreve à igreja para lhe transmitir segurança. Jesus queria que a igreja se sentisse segura, se sentisse apoiada. E ele diz no versículo 1: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A primeira coisa que encontramos aqui é que esta igreja estava segura nas mãos de Jesus. Jesus não larga a sua igreja nunca e em circunstância nenhuma. No capítulo 1, se fôssemos ler o capítulo 1, no versículo 16, encontramos lá uma referência em que Jesus diz assim: ele tinha nas suas mãos as 7 estrelas. E no capítulo 2, que nós estamos a ver esta manhã, no versículo 1, ele diz: isto diz aquele que tem nas suas mãos as 7 estrelas. Ou seja, Jesus tinha nas suas mãos, e agora aqui, Jesus tem nas suas mãos, continua a ter nas suas mãos a igreja, e não a largava de forma nenhuma. A ideia aqui é que a igreja e a sua liderança estavam completamente nas mãos de Jesus. E das mãos de Jesus ninguém pode tirar nada. Acontece, ele é soberano, é Senhor. A igreja estava guardada, a igreja estava protegida. Jesus é o dono e Senhor da igreja, e só ele, mais ninguém. E aquilo que está nas suas mãos, ninguém pode tirar. Está seguro. É garantido. Em segundo lugar, vemos no versículo 1, dizendo que anda no meio dos 7 castiçais. Jesus andava no meio da igreja. Jesus andava no meio dos castiçais. E para mim, esta é uma verdade que nós nunca podemos esquecer. Devemos lembrar sempre. É uma verdade importante para a igreja. Jesus está presente aqui, hoje, agora. Jesus está aqui. Será que temos noção disto? Ele está aqui. Ele está movendo-se no nosso meio. Está sondando o meu e o teu coração. Tu olhas para mim e dizes: o que é que vai na cabeça dele? Não sabes. Mas Deus sabe. Eu olho para ti e não sei o que vai no teu coração.
Mas Jesus sonda os corações e conhece e sabe o que pensamos, o que vai na nossa mente e tudo aquilo que se passa connosco. Ele está aqui connosco. A presença de Jesus aqui, hoje, é real, como é nos outros dias do culto. Jesus está cá. Nós estivemos aqui a cantar para adorar quem? O pastor? O pregador? O irmão A ou a irmã B? Não. E ainda bem. Estamos aqui para adorar Jesus. Jesus é o foco, é o alvo. Ele é o Senhor da igreja. Mas ninguém. Nenhum homem, pastor, quem quer que seja, é dono da igreja. É Jesus o Senhor e dono da igreja. Quantas vezes entramos aqui desatentos e saímos daqui distraídos, sem percebermos que Jesus está aqui. Mesmo quando vamos a caminhar para sair, Jesus continua. E é porque Ele está aqui que eu acredito que cada um de nós também está aqui. Pois, se não for essa a motivação, estamos errados. Estamos aqui porque Jesus está aqui para ser levado. Bem, Jesus começa a elogiar a igreja, como já vimos. Elogiou a igreja. Elogia porquê? Pelas suas virtudes. Pelas coisas boas que a igreja tinha. E ao que parece, a igreja tinha muita coisa boa. Jesus elogiou esta igreja pela sua fidelidade à sã doutrina. Vimos no versículo 13: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Grande elogio. E forte. Jesus reconhece aqui muita qualidade nesta igreja. E esta igreja, de acordo com Jesus, tinha permanecido fiel às Escrituras e à sua doutrina, aos ensinos que os apóstolos naquela altura passavam para a igreja. Mas havia um perigo. E Jesus alertou contra este perigo já em Mateus 7, lá no Sermão do Monte, lembram? O que é que Jesus disse? Entre muitas outras coisas, que eles tinham que estar alerta contra os falsos profetas, contra aqueles que estão vestidos de ovelhas, mas que eram lobos. E é tão difícil às vezes detectar essas pessoas. Muito difícil. Porque eles têm um discurso tão bonito, que soa tão bem, que às vezes até, diz a palavra de Deus, se fosse possível até os próprios escolhidos seriam confundidos. Paulo alertou também, quando passou pela igreja, para o perigo dos lobos estarem prestes e prontos a entrar na igreja e a devorar as ovelhas. Sabem quem são as ovelhas? Somos nós. E eles estão prontos a entrar. Se calhar já estão entre nós. Mas esta igreja, mesmo no meio disto tudo, permaneceu fiel. A igreja não se desviou do percurso que estava a fazer. Permaneceu fiel. Sabia distinguir um apóstolo de Cristo de um falso apóstolo, como o próprio Jesus disse, que ela sabia fazer essa definição. E não sabia quem trazia verdade para a igreja e quem não trazia verdade, quem falava o que era de Deus e quem não falava. E sabia também rejeitar os falsos apóstolos. Rejeitá-los. Primeiro prová-los e depois rejeitá-los. Irmãos, isto deve ser para nós também um alerta. Porque nem todos os que falam de Deus são de Deus. Entendem isto? Nem tudo aquilo que fala de Deus é de Deus. O diabo fala de Deus. Diz a palavra de Deus que o diabo se transforma em anjo de luz. Sabem o que é um anjo de luz? É tão bonito para tanta gente, não é? Ele tem esse poder. E ele tem alguma relação com Deus? Nenhuma. Está condenado e já tem o seu destino traçado.
já está. Ele sabe o que vai ser com ele. Nenhuma igreja pode agradar a Jesus. Nenhuma igreja pode agradar a Jesus se abrir mão da verdade. Se pregar aquilo que as pessoas gostam de ouvir, que lhes agrada, porque isso não incomoda ninguém. E a igreja continua com muita gente, não sei. O Evangelho precisa ser pregado. E precisa de ser dito a todos nós aquilo que a igreja precisa de ouvir e não aquilo que a igreja quer ouvir. Uma igreja assim negligencia a verdade. Uma igreja que fala mentira só para ter muita gente negligencia a verdade. Uma igreja assim sabe que a verdade de Cristo incomoda. As pessoas têm que ouvir aquilo que é de Deus, aquilo que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não acaba. A palavra de Deus é eterna e jamais passará. Lembra-se? Passará os céus e a terra. Mas a minha palavra não há de passar. Esta igreja era fiel também à sã doutrina. A doutrina de Deus. Diz o versículo 2 que ela não suportava ou tolerava heresias, não suportava os homens maus e pôs à prova os que se declaravam apóstolos e não o eram. Acerca dos apóstolos, deixem-me dizer isto, irmãos. O apostolado é algo exclusivo de Jesus. É algo exclusivo de Jesus. Só Ele pode constituir apóstolos. Nenhum ser humano se pode levantar e dizer eu sou um apóstolo. Como muitas vezes temos ouvido por aí, o mundo fora. Só Jesus pode constituir apóstolo. Nenhum ser humano, nenhum crente deve ser até mesmo nomeado pela igreja como apóstolo. Porque qualquer igreja, seja qual for, só Jesus o pode fazer. E esta igreja colocava à prova esta verdade. O último apóstolo que eu conheci, e que eu conheço da Bíblia, foi Paulo. Paulo, o apóstolo que foi enviado aos gentios. E não sendo um dos 12, veio a ser considerado um apóstolo também. Até hoje, mais ninguém. Mais ninguém. Não é possível. A igreja de Éfeso tinha também muito zelo moral. Versículo 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Não sei se sabem o que eram os nicolaítas, mas assim, basicamente eram isto. Era um grupo de hereges. Sabem o que é herege? Pessoas que têm doutrinas falsas, defendem aquilo que lhes convém. Era um grupo de hereges que frequentavam as igrejas, naquele tempo, e que a missão deles era induzir os crentes a fazerem aquilo que não deviam, a comerem a carne que era sacrificada aos ídolos e que era reprovada, induziam os crentes à prostituição, à impureza e a toda uma vida sem regras, uma vida imoral, desobediência completa. Isso era o que eles faziam. Estavam na igreja. Vamos lá. Mas esta igreja tinha zelo pela sua doutrina, preocupava-se pela defesa da verdade de Deus. Zelo pela verdade, zelo pela conduta e zelo pela vida prática de santidade. Irmãos, existem igrejas atualmente reais que abrem mão da verdade do Evangelho, que pregam um outro Evangelho, deixando de pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz. Pregam o Evangelho da prosperidade, tão vulgar e conhecido em tantos lugares deste mundo. Consideram-se igrejas inclusivistas. Sabem porquê? Porque dizem a quem entra lá na igreja: vem,
Bem como está, faz o que queres, ninguém te vai dizer nada. Esta igreja é boa para mim. Posso fazer o que eu quiser por lá. Esta é a visão de muita gente neste mundo. Será que hoje as exigências de Jesus na sua palavra já não são mais necessárias? Será que Jesus mudou o discurso? A palavra de Deus é eterna, é imutável. Vai cumprir-se até a última vírgula. Irmãos, nós vivemos numa época difícil, em que chamar ao pecado de pecado é uma ofensa, é imoral para muitos, é um escândalo. A verdade hoje tem um nome psicológico, ou alguns nomes psicológicos. É um erro, foi um desvio, mas isto não tem nada a ver com pecado. É o que dizem muitos. Não, é a criança, a oitadinha da criança. Aquilo não, isto é normal. O mundo todo faz isso. Mas nós não somos do mundo. Nós somos de Jesus. É difícil o tempo que estamos a viver. E Jesus está a advertir-nos hoje, a todos nós. Está a dizer-nos, como disse a igreja de Éfeso: cuidado, não sei o que estás a fazer. Volta-te para mim. A igreja de Éfeso estava envolvida com a obra de Deus. Como vimos, envolvida, comprometida com a obra de Deus. Mas no versículo 2 nós vimos o seguinte: conheço as tuas obras. Jesus conhecia tudo da igreja. Conhecia o que ela fazia, pensava, dizia por aí fora. Os membros desta igreja de Éfeso, aqueles que estavam envolvidos, comprometidos, estes irmãos não estavam de braços cruzados a ver o tempo passar. Ao contrário do que acontece hoje nas igrejas, onde, segundo as estatísticas, estou a afirmar nas estatísticas, entre 20% a 25% de cristãos é que servem. Os outros ficam de braços cruzados a ver o trabalho ser feito e, muitas vezes, a criticar. A Igreja de Deus é o corpo de Cristo, onde cada membro tem pelo menos uma função, se não tiver mais. E se ele não realiza a sua função, a sua missão, o corpo todo sofre. Nós somos uma unidade na diversidade de todos nós. E é nesta diversidade que, unidos, devemos servir ao Senhor, para que o corpo cresça de uma forma saudável, um corpo onde todos precisam de servir e ninguém está excluído. Irmãos, nós às vezes passamos por provações. E às vezes as provações fazem-nos esmorecer. Tiram-nos a alegria. Esta igreja estava a passar por uma provação. Sabem porquê, irmãos? Sabem porquê que a igreja estava a passar por uma provação? Porque ser crente em Éfeso não era fácil. O apóstolo Paulo refere isso mesmo. Ele próprio diz isto. Quando ele viajou por lá e passou por lá, ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 1, ele diz que enfrentou em Éfeso provas maiores do que as suas próprias forças, a ponto de desesperar da sua própria vida. Foi o que Paulo sentiu quando passou por lá. Ser crente em Éfeso era sinónimo de ser perseguido, sofrer perseguição. Porque ali reinava a adoração à deusa Diana, todo o tipo de ocultismo e feitiçaria, e o culto ao imperador. Era o que estava ali. E quem não fizesse isso estava mal. Vejamos agora o que Jesus repreende na vida desta igreja. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor.
apesar desta igreja ter muitas virtudes, muitas coisas boas, esta igreja tinha também um defeito. E Jesus quis alertar para isso e corrigir isso. Os irmãos desta igreja, se calhar, tinham razões para dizer: nós somos tão bons, fizemos tanta coisa boa, é muito melhor, é muito maior o que fazemos de bom do que alguma coisa que não seja bem. Se calhar até podíamos argumentar dessa maneira. Será que Jesus aceita esse argumento? Eu faço tudo bem, mas há alguma coisa aí, mas o resto eu não quero mudar. As virtudes eram boas e certamente serão avaliadas pelo Senhor e recompensadas no tempo certo. É verdade. Mas havia um problema que tinha que ser corrigido. E Jesus alerta a igreja para esse problema. Qual era? Abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. Eu não. Eu continuo. Não. Há bocado cantávamos aqui. Não volto atrás. A cruz e o sim. Afirmações fortes. Têm impacto na nossa vida. E Jesus conhece o nosso coração. Irmãos, quando nós substituímos o amor a Jesus pelo zelo e pelo serviço que prestamos, o amor a Jesus por zelo e pelo serviço que prestamos, quando substituímos isto, é porque a nossa confiança em Jesus está naquilo que fazemos, no serviço que temos, no zelo que temos, e não no amor que lhe temos. É um perigo, irmãos, este zelo. A Igreja aplicou-se tanto na defesa da fé que ao defender a fé, ao defender a verdade, ela perdeu a piedade. Deixou de ser piedosa, muito zelosa, cumpridora, assim os fariseus. Mas aquilo não. Fica de lado. Tornando-se seca e árida como um deserto. Pondo a vida cristã como que em modo de piloto automático. Vai caminhando. Domingo após domingo, lá estou no culto, e depois no domingo a seguir vou, e depois vou, e depois fora. Não vale. A igreja é muito mais do que isto. A igreja impacta muito mais a nossa vida do que isto. E uma igreja que faz isto corre o risco de manter o padrão da sã doutrina, mas perder a alegria. A alegria e o prazer de ter comunhão com Deus, de sentir o carinho de Deus. E Jesus foi muito claro. Lembram-se, os irmãos conhecem este versículo bem, eu sei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se, quem quer completar? Vos amares uns aos outros, que eu vos amei. Nisto é que eles vão conhecer. Não é se vocês fazem muita coisa na igreja ou não. É pelo amor que vocês têm uns aos outros e a mim. É o que Jesus diz. Não sou eu que estou aqui a inventar nada. Estou só a transpor para nós pensarmos isto. Os amares uns aos outros. Nós abandonamos o nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo zelo religioso. Os fariseus, por exemplo, já citei, eram muito zelosos da sua tradição, mas negligenciavam o principal da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Isso não contava. Interessa ter as coisinhas todas no lugar, antes todos direitinhos, vai funcionar bem. Okay? Isso não conta. Há pessoas capazes de morrer pela sua tradição religiosa. Mas o seu amor a Jesus já há muito tempo que acabou. Há muito tempo. Existem crentes ortodoxos, zelosos, que são tão secos, tão áridos, como qualquer deserto. E Jesus diz a estes: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Irmãos, nós abandonamos o nosso primeiro amor sempre que temos a capacidade de examinar os erros dos outros e não temos a capacidade de ver o nosso erro. A igreja de Éfeso estava correta no seu diagnóstico acerca dos outros, mas não conseguia olhar para si mesmo e perceber que no seu coração o amor a Jesus já era. Não existia há muito tempo. E por isso Jesus a condenou, e repreendeu, e avisou, e nos avisa a nós também hoje. Eu acredito que este problema não é apenas um problema desta igreja. É também um problema meu, é um problema teu, é um problema nosso. Nós somos muito mais especialistas em ver os erros dos outros do que em ver os nossos erros. Que às vezes nem sequer admitimos. Finalmente, Jesus dá uma oportunidade àquela igreja. Jesus nunca deixa de dar uma oportunidade aos seus discípulos. Jesus dá uma oportunidade. Versículo 5. Lembra-te, pois, onde caíste. Lembra-te onde caíste. O passado tinha que se fazer presente para me lembrar onde foi, o que é que aconteceu. A questão é: para que parte do meu passado é que eu me devo voltar? Para o ponto no qual te desviaste desse amor, do caminho. Jesus diz: lembra-te de onde estavas e volta lá. Volta a fazer o que fazias naquela altura. A igreja precisa de se lembrar em que situação é que estava, quando caiu, onde caiu, como caiu, e voltar, recomeçando tudo de novo. Outra razão pela qual Jesus dá a oportunidade à igreja, primeiro ele diz: lembra-te de onde caíste. E ele depois continua. Segunda razão: arrepende-te. Arrepende-te. A palavra arrependimento tem pelo menos 3 aspectos a considerar. 3. Razão, emoção e vontade. Se calhar é por outros. Mas eu fico-me por estes 3. Razão, emoção e vontade. É como que um círculo que só se fecha quando se completa, quando esses espaços são dados. Razão, emoção e vontade. Reconheço que errei, razão. Sinto tristeza pelo que fiz, emoção. E volto ao ponto inicial, vontade. Volto. Desejo que faça alguma coisa, não fico lá a reclamar, dizer que não, vou fazer alguma coisa. E sem este círculo, sem isto, o círculo não se fecha. Não está fechado. Precisamos de nos arrepender. O versículo 5, ainda neste versículo, Jesus continua e diz a terceira parte. Primeiro, lembra-te onde caíste. Segundo, arrepende-te. E terceiro, pratica as primeiras obras que tu fazias. Volta a fazer. Ninguém que se arrependa de um pecado continua a pecar. Essa é uma afirmação forte, irmãos. Aquilo que eu faço, os pecados que eu cometo, se calhar já repetidos tantas vezes, diz a palavra de Deus que se alguém se arrepende, não volta a fazer. Será que nós não repetimos pecados? E a palavra diz que se assim for, não houve arrependimento. Isso é muito sério. O verdadeiro arrependimento produz frutos dignos de arrependimento. Produz frutos. Não é só dizer. É viver, é mostrar pela conduta. Isto é tão difícil. Por exemplo, se paraste de orar, volta a orar.
Se deixaste de ler a palavra de Deus, volta a ler a palavra de Deus. Se deixaste de frequentar a igreja com assiduidade, volta a frequentá-la com assiduidade. Se deixaste ou paraste por alguma razão de ser dizimista, ser fiel ao Senhor e volta a ser dizimista. Se deixaste de amar o teu próximo, o teu irmão ou outro, volta a amar o teu irmão. Mas é tão difícil. Ou ela é isto, ou aquilo. Jesus não diz, não aceita isto. Ele diz, se voltaste, volta. Se deixaste, volta. Ama. Se calhar, se precisar de algum espaço, isso é outra história. Mas é preciso ter essa iniciativa. Se deixaste de ter alegria e prazer em Deus, volta-te para Deus. E desfruta da comunhão com Ele. Em uma do corpo, atrás não volta, e por aí fora. Estou decidido, não quero voltar atrás. Será que isto é o que vai no teu coração? É isso que está no teu coração, graças a Deus. Mas se não está, é caso preocupante para pensar. E ainda no versículo 5, Jesus diz outra coisa. E aqui ele faz uma solene advertência. Brevemente virei a ti. Ou vou-te chamar, no nosso caso. E tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres. Não podes ficar a viver como queres, pensando que não acontece nada, que está tudo bem, que no fundo Deus é muito bom. Não, isso não. Não existe isso na gênese de Deus, no ensino da sua palavra. Não existe, isso é impossível. Brevemente virei a ti, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se tu não te arrependeres. Ou seja, e já estou a terminar, o não arrependimento implica juízo. Se não houver arrependimento, há juízo. Não há outra forma, mas não tentem dourar aqui a pílula. Não existe. Não há arrependimento, há juízo. Para mim, para ti, para todos, em qualquer parte do mundo. E juízo é sério. E é feito por Deus. Não havendo arrependimento, há juízo. É arrepender e viver, ou não arrepender e morrer. Tu é que escolhes. Escolhes o céu ou escolhes o inferno. Infelizmente, Jesus acabou por remover o castiçal desta igreja. Ele removeu. Porque esta igreja não se arrependeu. E a igreja, o que é que aconteceu à igreja? Ela morreu. Desapareceu. Hoje, apenas restam alguns escombros para lembrar que em tempos passados existia ali uma forte igreja que servia a Jesus, mas que se deixou levar pelos rudimentos deste mundo e não foi capaz de se arrepender, de se voltar para Jesus. Foi uma igreja muito forte no passado. Muito forte no passado. Mas acabou por fechar as suas portas e desaparecer porque não se arrependeu do seu pecado. Todos nós conhecemos igrejas, ou pelo menos já ouvimos falar, eu creio, já ouvi alguns irmãos dizerem isso, estou à vontade para fazer isto, fazer esta afirmação. Todos nós já ouvimos, ou a maioria se calhar, falar de igrejas que fecharam as suas portas para sempre. Há pouco tempo eu falava com alguém e dizia, mas aquilo era uma igreja enorme, tinha lá para aí 5.000 lugares, não sei o quê. Mas fechou. Não existe. Já era. Essas igrejas fecharam as portas para sempre. Irmãos, existem espaços que outrora foram grandes templos, grandes lugares de culto e que hoje são bares, cabarés, discotecas, museus, centros comerciais e até mesquitas de muçulmanos. Já viram? É sério. Eu não estou a inventar nada, isto é real. Acontece mesmo. Aconteceu e está a acontecer. No mundo inteiro. E no nosso país também. O castiçal foi feito para quê? O castiçal foi feito para brilhar, para dar luz. E quando deixa de brilhar, de dar luz, perde o seu efeito. Deixa de ser relevante. Não serve para mais nada.
Este alerta de Jesus, meus irmãos, não foi só para a igreja de Éfeso, é também para a nossa igreja, para o nosso país e para o mundo. Jesus prometeu aquele que vencer, aquele que for humilde, que se arrependa, que se volte de coração para Jesus, é esse. Jesus prometeu que se alimentará da árvore da vida. E a árvore da vida aqui prefigura a vida eterna. Aponta para a vida eterna. E a vida eterna, segundo a palavra de Deus, é o quê? É conhecer Deus. O próprio Jesus diz isso, fazer a vontade dele. Isso é a vida eterna. E conhecer Deus e servi-lo. Isso é amor a Deus. O céu vai ser um ambiente de amor. A descrição que a Bíblia faz vai ser um lugar fantástico, onde o amor vai prevalecer. O que é que Jesus disse a esta igreja para fazer? Volta ao teu primeiro amor. É o que ele nos diz a nós hoje. Volta ao primeiro amor. O céu é um lugar onde o amor nunca vai acabar. Nem sequer vai esmorecer, nem diminuir. E lá estaremos sempre com o Senhor. Jesus está aqui hoje, dando-nos este recado. Ele está aqui andando entre nós, talvez passando aqui, no nosso meio, e está a dizer a ti e a mim: volta ao teu primeiro amor. De onde caístes, arrepende e volta-te para mim. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito das igrejas. Brevemente direi a ti: tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quem tem ouvidos, ouça o que Jesus está a dizer às igrejas. Que o Senhor nos dê a capacidade de perceber esta realidade e que em nós, muito mais do que as palavras que cantamos e falamos acerca deste e de outros Jesus da igreja, que em nós haja mesmo um desejo sincero de arrependimento, de entrega e de busca a Jesus de coração. Amém.